Graça e paz, amados irmãos, santos no Senhor, ouvintes da palavra de Deus, que Deus abençoe todos vocês que têm ouvido as nossas mensagens e que têm entendido a importância de serem formados à imagem do Senhor, a sua perfeição, tendo a mesma fé e conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura completa de Cristo. Louvado seja Deus por vossas vidas, louvado seja Deus que nos tem dado o Espírito Santo da verdade para que possamos formar os irmãos adequadamente, corretamente. Amados, eu vou deixar aqui no fundo da tela os dados para aquele que quiser colaborar conosco com os seus dízimos e suas ofertas. Então, você pode colaborar conosco no CPF 185-183-398-63 ou no celular 11 98679 6974. Toda a vossa ajuda será muito bem-vinda e Deus será glorificado por vossa generosidade, e há também de retribuir muito mais do que você pensa ou sequer imagina, ok? Então você pode colaborar pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou no celular 11 98679 6974. Tendo dito isso, vamos ao mais importante, ok? Amados, agora há pouco eu estava conversando com o pastor Alisson sobre alguns pontos que dizem respeito à caridade, generosidade, enfim. Falamos também sobre santidade. E eu estava aqui no YouTube, no nosso canal, e é impossível não notar, mas as pregações menos visualizadas são aquelas que tratam de dízimos e ofertas, o que já mostra que o povo, por ter se decepcionado tanto, ou achar que sabe o suficiente sobre isso, não as acessa, né? Outra coisa que eu percebo também, quando o assunto se trata de dízimo de oferta, pessoas que são avarentas, pessoas que não têm caridade, que não são generosas, que ainda não têm o Espírito Santo, também não gostam de assistir essas mensagens. Por quê? Porque não querem colaborar, acham que estão desobrigadas deste serviço, deste sacramento, deste mandamento. Bom, um dia hão de dar conta diante de Deus por isso também. Outra coisa que eu notei é que a pregação que fala sobre santidade também não é vista. Pregações que falam do pecado também não são muito vistas. Ou seja, a visualidade para estas mensagens, especificamente dízimos e ofertas, santidade e pecado, são as menos visualizadas. E por que disso? Porque hoje o povo, nós vemos aí pessoas que estão cansadas de ouvirem coisas e sendo aplicadas de outra forma ou sendo requeridas de maneira incorreta. Enfim, são vários os motivos que eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam é que no reino de Deus não funciona assim. Não é porque você foi decepcionado lá fora acerca destas coisas que aqui você vai encontrar a mesma decepção. Então você se desgastou lá atrás, por exemplo, dízimos e ofertas, fazendo votos, campanhas, adquirindo objetos supostamente consagrados a valores muitas vezes até exorbitantes,
tendo colocado à prova a vossa fé por meio da sua colaboração, no que diz respeito à colaboração financeira. Você viu pastores desviando o dinheiro que você utilizava ou enriquecendo às custas do suor do seu rosto, te explorando, te roubando nos dízimos e nas ofertas. Então você, decepcionado, acha que está desobrigado de contribuir, porque quando você fazia isso não viu nenhum resultado na sua vida. Pelo contrário, você observou que estava sendo utilizado de maneira incorreta os seus dízimos e suas ofertas. Amados, o reino de Deus não funciona assim. Fica tranquilo, porque aqui será aplicado conforme as Escrituras, ok? Outra coisa, pessoas não gostam de ouvir pregações sobre santidade. Por quê? Talvez por terem se conformado com uma vida pecaminosa, ou na teologia terem ensinado que são pecadores justificados, que nunca deixarão de ser pecadores. Então, tanto essa pregação sobre santidade, quanto a que trata de pecados, né, as pessoas não gostam de ouvir. Porque acreditam que hão de ser salvas apenas pela fé, independente da vida que levem, independente de suas obras. E isso não é assim. Alcançar a salvação por meio da fé é imeritocraticamente, é gratuitamente, sem que você tivesse feito nada para merecer. Todavia, ao ter alcançado a salvação, você tem que se posicionar como salvo. Não pode voltar a ser transgressor dos pecados pelos quais Cristo morreu e te justificou. Do contrário, se você ainda vive na prática do pecado, você não foi justificado, ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz não foi validado sobre a sua vida a ponto de te justificar, de te perdoar da vida que você levava. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 7. Então, meus amados irmãos, isso é negligência. E o negligente não tem salvação. O negligente é menino. O menino transgride mandamento. Não é isso? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 18. O menino transgride mandamento. Ele viola os menores mandamentos. E o pior, ensina aos outros. Por quê? Eu não vivo, então não posso pregar. Porque se eu pregar, vão descobrir quem eu sou. Vão ver que eu sou um transgressor. Isso é errado. O evangelho não é modelado à minha vida. Entendeu? O evangelho, ele é pregado tendo Cristo como modelo, para que eu, me espelhando nele, possa alcançar a salvação, a redenção da minha alma, a ressurreição dentre os mortos, a minha justificação, como aconteceu com ele. Ok? O menino, ele é irresponsável, imaturo. O menino é soberbo, é arrogante, é presunçoso, é prepotente, é indisciplinado, é ansioso, é precipitado. Ele é menino, é irresponsável, ele não tem a menor capacidade para cuidar das coisas de Deus. O que nós temos visto hoje aí são líderes meninos formando abortos. Não vou dizer nem fetos, né? Não vou dizer nem outros meninos, mas abortos, pessoas que já nascem mortas para o reino. E talvez você seja uma dessas. Talvez você me ouça há tanto tempo, mas você ainda não entendeu a necessidade que tem de obedecer tudo aquilo que tem sido dito e ensinado aqui. Porque se você não obedece ao pé da letra tudo o que tem sido ensinado aqui, você não vai alcançar a estatura de Cristo. Você não vai ter um crescimento saudável. Lembrando que deficientes na fé não herdarão o reino de Deus também. Então tomem cuidado. Tomem cuidado com a vida que vocês têm levado. Vamos lá, vamos tratar da palavra agora para que vocês entendam de maneira mais profunda, né? Vamos lá. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo de número 11. A palavra do Senhor diz assim: do qual, de Cristo, muito temos que dizer, de difícil interpretação,
Porquanto vos fizestes o quê? Negligentes para ouvir. Então, o negligente, ele tem dificuldade de entender o que se interpreta da parte de Cristo. O negligente, aquele que não gosta de ouvir, geralmente é aquele que seleciona o assunto que ele quer. Ele gosta de coisas curiosas, mas nunca coisas que tratam da sua pessoa, que revelem os seus pecados, que requeiram dele santidade, disciplina, autocorreção, autoanálise. O negligente, ele renuncia a tudo isso. Ele ouve o que ele quer, ele procura mestres segundo a sua própria concupiscência. Segundo sua própria concupiscência. Então, do Messias, do qual muito temos que dizer, olha só, de difícil interpretação. É de difícil interpretação por quê? Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. O negligente para ouvir, ele não ganha entendimento suficiente para compreender o que de Cristo é ensinado. Para ele se torna de difícil interpretação. Entenderam? Versículo 12. Olha o que diz. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, o que diz aí? Ainda, o que diz aí? Ainda necessitais. Vamos erguer mais um pouquinho aqui. Porque já devendo ser mestres pelo tempo, que tem ouvido, mas como tem sido negligente, né? Então, porque devendo já ser mestres pelo tempo, como não dão ouvidos, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Versículo 13. O que diz aí? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado. Vamos ler na versão NVI esse versículo. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Que coisa, hein? Versículo de número 14. Mas o mantimento sólido ou sólido alimento é para os perfeitos, para os maduros, os quais em razão do costume têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vejamos na versão NVI esse versículo. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O menino não tem essa capacidade. O menino não consegue diferenciar o bem do mal. O menino, ele é irresponsável para com a sua própria alma. Agora imagine um menino sendo colocado para ser líder, para ser pastor. O que será desse rebanho? Porque menino não gera ninguém, irmão. E se tiver alguma coisa para nascer, nasce morto. Menino não tem responsabilidade, menino não sabe cuidar, menino não sabe aconselhar, menino não sabe sustentar, menino não sabe ensinar, menino não tem experiência, menino é irresponsável, é soberbo, é arrogante, é presunçoso, é agitado, é induzido, é levado por todo o vento de doutrina. Ele é enganado pelos homens fraudulentos. Menino não tem discernimento. Menino não pode cuidar das coisas do reino de Deus. Pois é. Só que quando nós falamos isso, as pessoas nos criticam. Nos têm como maus. Mas é uma verdade. Mas é uma verdade. O menino é assim. O menino não valoriza as coisas de Deus.
Então os crentes hoje eles são o quê? Negligentes. A negligência não amadurece ninguém. A negligência não dá inteligência, entendimento, conhecimento, sabedoria a ninguém. A negligência dificulta a interpretação da palavra, dificulta a interpretação acerca do Messias. Dificulta. Porque o cara é o quê? Negligente. O cara vê, tocando no assunto de dízimo e oferta, santidade, sobre o pecado, o cara procura o quê? Curiosidade. O que importa para a sua salvação, para a sua transformação, o que ele faz? Ele negligencia, não dá ouvidos. Não dá ouvidos. Por quê? O negligente procura mestres segundo a sua própria concupiscência. Vamos ver isso? 2 Timóteo 4, a partir do versículo de número 1. Paulo ensina o seguinte a Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Vamos lá, isso aqui está na versão NVI, tá? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão, eu acho que é a versão revista e corrigida, não, é NVI mesmo, olha que interessante. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, isso significa, né, o tendo comichão nos ouvidos, em outras versões, significa tendo desejo de ouvir coisas agradáveis, né, que afaguem o seu ouvido, que lhe seja suave aos ouvidos, que lhe, como que eu posso dizer, que lhe traga algum tipo de conforto, que não requeira dele nenhuma mudança, né, só coisas boas, coisas agradáveis. Então, sentindo coceira nos ouvidos ou desejo de ouvir coisas agradáveis, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Na versão revista e corrigida, eu acho mais legal essa versão, esse versículo. Porque virá tempo em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos ou desejo de ouvir coisas agradáveis, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, os seus desejos carnais. Versículo 4, o que diz aí? E desviarão os ouvidos da verdade. Voltando ao quê? As fábulas. Vamos ver na versão NVI esse versículo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O que isso significa? Papo furado, conversinha mole, se deixando levar ou se influenciar por historinhas que tragam algum tipo de conforto, algo que não é bíblico, é um mito, é uma fábula, uma ilusão. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para a ilusão, para o engano. Assim que eles vão de proceder. Entenderam? Porque são o quê? Meninos. São negligentes. Não tem compromisso com nada. Não tem responsabilidade com nada, nem com a sua própria vida. Mal sabe eles que eles têm que encomendar as suas almas a Deus. Olha só, vamos lá. 1 Pedro 4. Vamos ver a partir do versículo de número 17. Olha o que diz aí. 1 Pedro 4, 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Vamos ver na versão revista corrigida, que é a que vocês estão mais habituados, que é aquela que eu utilizo mais para pregar. Leiamos.
porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha o versículo de número 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Vamos ver na versão NVI. E se ao justo, olha que interessante, e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? O que será? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Vamos ver na versão revista e corrigida novamente. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, se nós pegarmos a informação que está correta nas duas traduções, né? Depende da forma como é vertida, ambas estão corretas. Ele está dizendo que se ao justo é difícil ser salvo, em algumas versões inclusive, deixa eu ver se é na versão revista e atualizada. Já ponho para vocês aí, olha só. E se é com dificuldade que o justo é salvo, veja bem, na versão revista e atualizada, se é com dificuldade que o justo é salvo, na NVI, se ao justo é difícil ser salvo, e na revista e corrigida, e se o justo apenas é salvo, o que nós entendemos aí? Vamos entender que existe uma dificuldade muito grande para o justo ser salvo, por conta da vida que ele tem que levar, da vida requerida por Deus para que ele possa ser salvo. Onde comparecerá ou aparecerá o ímpio? Aqui diz o ímpio sim, o pecador, mas o correto é o ímpio e o pecador, porque aqui são duas condições distintas, e na revista atualizada dá a impressão que o ímpio é o pecador, mas aqui não. O ímpio e o pecador. Duas condições distintas. Ímpio, incrédulo, ateu, alguém que não quis saber de nada, ímpio. E pecador, aquele que ouviu a palavra, mas transgride e tem consciência disso, ou não tem consciência disso porque algum falso profeta o convenceu que ele há de ser salvo sendo um pecador. Tem, que a maioria dos que pregam ensinam essa heresia, essa maldição aí que tem acabado com a esperança, né? Aliás, acabado com a esperança não, tem dado falsas esperanças de salvação àquele que vive a prática do pecado. Mas fazer o quê? Olha o versículo de número 19. O que diz aí? Portanto, os que padecem, os que morrem, segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. É a nossa santificação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem ou na prática do bem. O que significa encomendar? Vamos lá. Quando você vai comprar um bolo, você chega para a boleira, não sei se é assim que fala, mas você fala, olha, eu quero um bolo de tantos quilos, eu quero um bolo de tantos andares, eu quero a cobertura tal, eu quero o recheio tal. Isso é uma encomenda e essa mulher se comprometeu em entregar desta maneira o bolo. Da mesma maneira, meus amados, somos nós. Nós encomendamos a nossa alma a Deus na prática do bem. Deus não requereu de nós uma postura? Sim, Deus requer de nós uma postura. Qual é a postura? Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu, também os predestinou para o quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro gerado dentre muitos irmãos. Então, a encomenda que Deus fez
é que nós entreguemos a nossa vida como a de Cristo. Como a de Cristo. E quem é que vai trabalhar para nos formar, nos preparar desta forma? Quem é que vai dar as receitas? Quem é que vai ensinar isso? Para que nós possamos entregar a nossa vida como uma encomenda a Deus. Quem? Os líderes. Aí nós entramos novamente lá em Efésios 4:11, né? Parece que esse texto sempre nos acompanha, porque ele é muito profundo. É o texto que mais se adequa à formação de um crente. O que diz lá? E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que ele queria dando esses dons ministeriais? Querendo o aperfeiçoamento, o preparo, a formação dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo a priori não é edificado em quantidade de pessoas, mas sim em qualificação, preparo, formação de pessoas. Até que pressupõe um espaço de tempo, um objetivo. Qual o objetivo? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, ter a mesma fé, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito, maduro, completo, formado, à medida da estatura completa de Cristo. Então, até que pressupõe que o objetivo é alcançar. Para quê? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, negligentes, meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que induzem ao erro ou que enganam fraudulosamente. Então a pessoa que desvaloriza essas mensagens que dizem respeito à santificação, a abandono de pecado, a caridade, né, sendo voluntário com dízimos e ofertas, as pessoas que negligenciam pregações do tipo formação espiritual, gerados pela palavra, pessoas que entram aqui e procuram somente ter o conhecimento de coisas curiosas, de mistérios, o que não implica na sua salvação, o que não requer dele transformação, renúncia e mudança, né? Essas coisas ele procura, ele valoriza. Por quê? São coisas curiosas, são coisas chamativas, mas o que realmente importa, mensagens de transformação, renúncia, mudança, mensagens que requerem que você busque ter a vida que o Senhor viveu, que se assemelhe a Ele em comportamento, essas coisas, eles não querem, eles são negligentes. São negligentes. Talvez por fracasso pessoal, talvez porque foi conformado com mensagens coniventes com seus erros, talvez por ter presenciado comportamentos inadequados e ter se decepcionado e com isso ter perdido a crença na possibilidade de ser assim ou de que haja alguém assim. Talvez porque ele tenha sido roubado nos dízimos, nas ofertas, explorado, tenha visto os líderes utilizando de maneira inadequada o que ele ofertava, quando na verdade, independente da conduta do líder ou da maneira que ele utilizasse, quem deu deveria se preocupar em que estava fazendo isso com a melhor das intenções, obedecendo um mandamento. Não. Então o cara se frustra com essas coisas, até mesmo por um fracasso pessoal, né? Às vezes por fracasso ministerial. Então ele negligencia tudo isso, achando que, deixando isso de lado, que não prestando atenção nisso, não lhe acontecerá nada. Amados, aprenda uma coisa, sua carne sempre te levará a negligenciar aquilo que você mais precisa ouvir, mais precisa aprender, mais precisa ser cobrado, mais precisa ser aplicado a ser. A sua carne sempre vai te colocar contra as informações espirituais que lhe são necessárias. Sempre. Então, não seja tolo. Não seja tolo. Ok? Não seja negligente. Valorize tudo o que você tem ouvido aqui. Principalmente a doutrina,
aquilo que requer de você transformação, aquilo que requer de você mudança. É isso que você tem que procurar com mais afinco. Aqui no canal nós temos uma série de informações que dão respostas a tudo aquilo que você procura. E muitas outras coisas você há de ouvir também, coisas curiosas. Quem é a árvore do fruto do bem e do mal? Quem eram as árvores do jardim? Quem era a serpente? Quem era a árvore da vida? Legal, coisa legal, né? A queda dos anjos, as duas criações, tem muita coisa boa no canal, mas estas coisas não implicam na sua salvação. São coisas, são respostas a nível de curiosidade de assuntos que você não tinha resposta. Mas o que diz respeito à sua salvação, como por exemplo a pregação da importância da prática da lei, que também é uma pregação um ensino que é pouco visto, que é malquisto, que é mal visto pelos crentes que abolem a lei dos mandamentos. Quando você abole os mandamentos, você legaliza o pecado, e essa doutrina, ela é anticristo. É só ler Daniel, capítulo 11, do 28 ao 32, depois você me procura, me diga lá, quem é que vai se levantar contra o santo concerto ali? Fala do concerto da lei. Quem é que vai fazer isso? É o anticristo. Quem é que vai abandonar? Vocês, por indução desses líderes do diabo. Quem é que vai violar os pecadores, os transgressores? E a eles, ele perverterá com lisonjas, com bajulação. Então tenham entendimento, meus amados. Nós não pregamos aqui no intuito de colocar a sua alma a perder, não. A preocupação que eu tenho com a minha, eu tenho com a sua. Eu anuncio para você aquilo que eu requeiro da minha. Entendeu? A encomenda, eu estou te ensinando a encomendar a sua alma a Deus, como eu procuro encomendar a minha. Ok? Bom, vamos dar continuidade aí à mensagem. Hebreus capítulo de número 6, versículo 12. Olha só. Hebreus capítulo 6, versículo 12. O que diz aí? Para que vos não façais o quê? Negligentes, mas sejais o quê? Imitadores dos que pela fé e paciência, no caso aqui eu acredito que seja perseverança, herdaram as promessas. Vejamos, versão revista e atualizada. Para que não vos torneis indolentes ou negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. NVI. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência ou perseverança, tá? Recebam a herança prometida. Então, amados irmãos, você não pode ser negligente. Não pode ser negligente. E aqui ele trata da negligência, né, que é uma continuidade do assunto do capítulo 5, referente àqueles que, depois de terem recebido o conhecimento da verdade, né, que não é o caso do negligente, porque o negligente é menino, não recebe, mas o indivíduo tendo recebido o conhecimento da verdade, se ele voltar à prática do pecado, ele está lascado. Olha, vamos ler desde o versículo, Hebreus capítulo 6, a partir do versículo de número 4. Vamos lá. Hebreus 6, versículo 4. Olha só. O que diz aí? Ora, vou colocar na revista e corrigida. Vamos lá. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, olha só, e provaram o dom celestial. Iluminados quer dizer receber revelação. E provaram o dom celestial. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha só. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Ou seja,
da vida após a ressurreição. E, o que diz aí? O que diz aí? E recaíram. O que é recair? Voltar ao estado em que se encontrava antes de receber a revelação. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. É o quê? Ó, versículo anterior. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro e recaíram, voltaram à vida que tinham, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha pública. Entenderam? Veja bem, os negligentes são aqueles que estão no nosso meio e que não procuram a palavra da verdade no que diz respeito à santificação, pecado, correção, renúncia, ter a imagem de Cristo, o comportamento dele, ter boas obras. Então estes são os negligentes. Nós pregamos e eles não dão ouvidos. Eles não aplicam aquilo que ouvem. Correto? Mas neste caso aqui, nós estamos falando de pessoas, olha que interessante, de pessoas que negligenciam a sua própria salvação. Porque isso aqui é continuidade. Você pegar lá de Hebreus capítulo 5, do versículo 11, isso aqui é continuidade. É continuidade. Ele está tratando aqui com quem? Veja bem, o negligente, ele é iluminado? Não. Ele é negligente. Ele não deu ouvidos. Aqui está falando de pessoas que, olha só, que é um tipo, se você for notar, parece que é um tipo diferente de negligência daquela do capítulo 5. Porque aqui está tratando de pessoas que foram iluminados, ganharam revelação, receberam revelação. Olha aqui, olha. Vamos desde o versículo 4. Porque é impossível, olha só, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, receberam revelação. O negligente não, o negligente não dá ouvido, certo? E provaram o dom celestial. Olha que coisa. Provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Meu Deus! Ou seja, tiveram o Espírito Santo na sua vida. Foram usados com o dom celestial. Entenderam? Crentes mesmo, usados, cheios do Espírito Santo. Pessoas que tinham revelação. E provaram a boa palavra de Deus, não as heresias. E as virtudes do século futuro, tiveram aí arrebatamentos, tiveram visões, e que conseguiram contemplar. Lembra que o Messias fala? Em João capítulo 3, versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Aí no versículo ele diz, aquele que não nascer da água, no batismo nas águas, e do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, não pode entrar no reino. Então aqui são pessoas que elas tiveram, sabe, eles conseguiram vislumbrar, tiveram visões, entenderam, viram o reino. E provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro. O que diz aí? E recaíram, voltaram ao estado em que se encontravam antes de terem recebido as revelações, terem sido iluminados, antes de receberem os dons espirituais, participarem do Espírito Santo, ouvirem a boa palavra de Deus. E o que aconteceu com essas pessoas? Elas voltaram a este estado. É impossível que elas sejam o quê? Outra vez renovados para o arrependimento. Quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha pública. Entenderam a gravidade disso?
Então, quando nós tratamos dessas coisas, quando nós falamos disso, muitas pessoas, não, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Então, os negligentes, né? Nós encontramos aí negligentes, os que não dão ouvido, e os que negligenciaram, que abriram mão de tudo isso para satisfazer a sua carne. Duas condições. Dois tipos de negligência. A negligência em não dar ouvidos e a negligência dos que ouviram e foram usados, que abriram mão de todas essas coisas maravilhosas do reino para satisfazerem a sua carne, voltando ao estado em que se encontravam. Alguns até em estado pior. Então, quando nós falamos essas coisas aqui, nós sabemos o que estamos dizendo. Agora, vamos lá. Você acha que uma pessoa... Agora vamos tratar da questão da oferta. Você acha mesmo que uma pessoa que não tem caridade, que não tem generosidade, que é apegada aos bens materiais, é avarenta, não contribui com dízimos e ofertas, você acha que uma pessoa dessa tem salvação? Lógico que não, irmãos. Quem não tem caridade não tem amor. Quem não tem amor não se preocupa com quem lhe prega a palavra, não se preocupa com a necessidade do seu próximo, não se preocupa em bancar o reino, em manter o reino, em ser, como que eu posso dizer, um patrocinador do reino de Deus. A pessoa não se preocupa com isso. Por quê? Porque ele não tem amor, irmão. Com certeza são pessoas que hão de ser condenadas. Quem não tem amor, presta bem atenção, quem não é aperfeiçoado no amor, tem consigo a pena, porque ele teme, ele sabe que não é salvo. Uma pessoa salva, irmão, ela cumpre tudo que a palavra requer, tudo que a palavra requer dela. Santidade, caridade, o cara se desvia do pecado, entenderam? O cara não é entregue às paixões da sua natureza. Muito pelo contrário, irmão. Muito pelo contrário. Olha só, como que é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Jó 28, versículo 12, inclusive foi assunto da pregação de ontem isso aqui. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Prestem atenção nisso. Prestem atenção. Olha a resposta. Mas disse ao homem, o Senhor disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, o que teme ao Senhor, teme o que possa acontecer com a sua vida. Não é? Teme o que pode acontecer com a sua vida. Porque uma coisa é você temer ao Senhor por respeito e outra é pela vida que você tem levado. Como você encara o temor? Como o temor está na sua vida? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Quem teme a Deus não vai andar errado, porque sabe que pode ser condenado. E apartar-se do mal é o quê? É a inteligência. Então o inteligente ele se aparta do mal. Ok? E o que nós temos ensinado aqui? Que você se aparte do mal. Mas você tem valorizado isso? Não tem. Não tem. E você tem que procurar ter zelo em obedecer e aplicar a palavra em todas as áreas da sua vida. Olha só o que Pedro ensina. 1 Pedro, capítulo 1,
Versículo 15. Olha o que Pedro diz. Perdão, irmão, esqueci de aplicar aqui. Olha lá. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha só o versículo 16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quem disse isso? Deus. Por intermédio do anjo, mas era Deus. Ok? Então entendam isso. Sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. Aqueles que são de Deus são aqueles que fazem o quê? Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, ou seja, Deus, sede santos em toda a vossa maneira de viver. E o que significa a palavra santidade? Santidade, do hebraico kadosh, significa literalmente buscar uma consagração que implica em você se portar, se vestir, falar, pensar de maneira totalmente distinta, diferente, oposta às pessoas do mundo. E hoje eu até digo os religiosos aí, os crentes que não têm vivido como nós temos ensinado aqui e temos provado dentro das Escrituras. É a palavra, irmão. É a palavra. Mas você não quer saber disso. Então, presta atenção. O crente salvo é aquele que pratica os mandamentos. Porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. 1 João 3,4. Certo? E Cristo foi para a cruz e morreu pelos nossos pecados. Ou seja, pela nossa transgressão à lei. Para que nós continuemos transgredindo. Olha o mandamento aqui. Sede santo porque eu sou santo. É mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ofertas. Você tem feito isso? Não, você está transgredindo o mandamento do Senhor. Quando nós falamos não pequeis, é um mandamento do Senhor. Mas vocês têm ouvido, vocês têm dado crédito a isso? Não. Não. Então essa mensagem que eu estou trazendo, eu estou batendo em cima desses 3 temas, porque são justamente nestes 3 temas que eu vejo menos visualização. Por quê? Ouvintes negligentes. Pessoas que pelo tema já julgam o teor da mensagem. Ou até quando iniciam a ouvir a mensagem, que é o que acontece também, que dá para mim controlar isso, dá para eu ter uma ideia, né? Dá para eu medir o índice daqueles que entram, quanto tempo permanecem e saem da mensagem. Tem alguns que entram, que ouvem, começa a ouvir, vaza, nem continua, procura outra. Por quê? Começa a apanhar e não quer. Ao invés dele aceitar a disciplina, a correção, ele foge. Mal sabe ele isso aqui, vamos lá, Hebreus 12. Hebreus 12, acho que é a partir do versículo 5, se eu não me engano. Vamos ver. É isso mesmo. Prestem atenção. Presta atenção nisso, hein? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaieis ou desanimes quando por ele fores repreendido. 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita, bate,
a qualquer que recebe por filho. Olha só. Olha só. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então tem pessoas aqui agindo como o quê? Como bastardos. Alguém como que por atitude dissesse, olha, quem é você para me corrigir? Eu não sou seu filho. É assim que você age. É assim que você age inconscientemente. Ou subliminarmente. É como se você dissesse para Deus quando ele te corrige pelas pregações, olha, você não é meu pai não. Meu pai é o diabo. Ele fala só coisa que eu gosto de ouvir. Só coisas agradáveis. Ele tem os mestres que eu gosto de seguir, de ouvir, porque eles vão falar só o que me agrada. Não vai requerer de mim conversão, correção, abandono de pecado, santificação, caridade, dízimo e oferta. Não vai requerer nada, amor, nada de mim. Tome cuidado, porque o diabo está te enganando. Você está agindo assim, com outro pensamento, mas a sua atitude revela isso. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos quem os filhos são feitos participantes, sois então o quê? Bastardos e não filhos. O que significa estar sem disciplina? Quando você não se coloca na posição para, como filho, ser corrigido. Você foge da disciplina. Você rejeita a disciplina. Você não aceita que Deus te corrija. Pois é. Versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos, não é espíritos, tá? Dos espirituais para vivermos? Ou ao Pai espiritual? E agora? Versículo 12. Porque aqueles, na verdade, os nossos pais, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes do quê? Da sua santidade. Então, se você quer participar da santidade de Deus, você tem que ter prazer na disciplina, aceitar a correção. Lembrando, olha só, o versículo de número 11. Olha o que diz aí. Na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então não despreze. Não despreze a correção, meu amado. Aceite a correção. Procure as pregações que você sabe que vão te confrontar. Aquele que quer ser salvo, ele quer ser confrontado, é automático. Quando você recebe o Espírito Santo, ele vai te levar para você ser confrontado. Entenderam isso? Ele vai te fazer... O primeiro pensamento que vai vir na sua mente é: eu preciso reconhecer os meus erros, confessar os meus pecados, preciso de ajuda, vou pedir ajuda, eu preciso de palavras que me batam, que me conscientizem, que me corrigem, porque eu tô torto, eu tô errado, eu sou sujo, eu sou pecador, eu sou imundo. É a primeira coisa. Quando você recebe o Espírito Santo, você vai ter nojo de si mesmo. Olha só, Ezequiel, capítulo de número 36. Ezequiel 36, eu não me lembro se é versículo 31. Deixa eu ver se é Ezequiel 36, 31. É isso mesmo, Ezequiel 36, 31, olha só. Olha o que diz aí. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons,
E tereis o quê? Nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Esse assunto aqui, ele começa no versículo de número 26, que fala ali de que Deus reuniria o seu povo, né, de todas as partes para onde eles foram afugentados. E isso aconteceu lá em Pentecostes, né, no dia que os apóstolos estavam pregando. E ele lhes lavaria dos seus pecados, lhes daria um novo coração, lhes daria um novo espírito, que é um novo entendimento, e lhes daria também o seu Espírito Santo e os faria obedecer os preceitos, os mandamentos, enfim, praticá-los. E no versículo 31, ele diz: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Logo, uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ou que tenha recebido o entendimento correto, que tem um novo coração, né? Um coração empático, de carne, que tenha recebido o Espírito Santo, essa pessoa, ela vai amar a disciplina e a correção. Ela vai em busca disso. Ela não quer ouvir coisas agradáveis, coisas curiosas, para depois pagar de pregador na sua igreja, na maior hipocrisia, querendo falar o que falamos aqui acerca de mistérios, né? Ou se eximir da responsabilidade de pregar sobre santidade ou contra o pecado, ou algo do tipo, né? Esse tipo de gente não é nosso discípulo. Em João capítulo de número 8, versículo 31, diz o seguinte: Yeshua dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele. Ele falava com pessoas que tinham crido nele, como você, que é negligente, que é ouvinte esquecido. Ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o discípulo verdadeiro é aquele que permanece naquilo que nós temos ensinado, não de porções por ele selecionadas, ou por vocês selecionada. Não aquilo que lhes convém, mas tudo. O que nós pregamos aqui tem que ser ouvido diariamente. Presta atenção, eu preguei hoje, você tem que ouvir. Amanhã eu vou trazer outra mensagem, você tem que ouvir. E tem mensagem aqui que você tem que ouvir repetidamente, para que por osmose você treine a sua mente e modere o seu comportamento, a renovação que você sofreu no seu entendimento. Do contrário, você vai continuar perdido. Você vai continuar com essa vida medíocre espiritual que você tem tido aí, essa vida fracassada espiritualmente. Pois é. Mas nós temos pregado incansavelmente, incessantemente. E temos exortado para ver se de alguma maneira você consegue entender isso. Essa renovação que você está sofrendo no seu entendimento, você deveria viver de acordo com ela, olha só. Mas não, você não vive assim. Por que você não vive assim? Porque você não quer ter responsabilidade. Olha só o que diz aí. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, é vivo que você é oferecido em sacrifício a Deus. Com a sua vida. Lembra? Encomendando a sua alma como ao fiel Criador na prática do bem. Lembra lá que nós lemos? 1 Pedro 4,19. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto de quem é inteligente, de quem raciocina, é este. Aquele onde o indivíduo apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 2. O que diz aí? E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não é para você se modelar a ele, mas transformai-vos, olha, mude a sua postura, né, baseada ou pela renovação do vosso entendimento. Então, conforme o novo espírito que foi formado em você, o novo entendimento que foi te dado, modele o seu comportamento, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 3, que é a nossa santificação, e também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz que isto é agradável
diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, aquilo que nós temos pregado aqui é para você colocar em prática. Por quê? Você recebeu a renovação do seu entendimento e agora você está se transformando à imagem da renovação que você sofreu, do entendimento que você recebeu. Você entendeu? É assim. Mas as pessoas querem ser assim? Não, não querem. Lógico que não. Para quê? Para que ser assim? Né? Para que viver de acordo com a vontade de Deus? Se está tão confortável viver na prática do pecado, se está tão legal ser uma pessoa perdida, ser uma pessoa desorientada, não é? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4. Olha só. O que diz aí? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos ao quê? A espíritos enganadores e doutrinas de demônio, as quais servem para te conformar a uma vida pecaminosa e desprezar as coisas de Deus. Versículo 2. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Sabe o que é uma mente cauterizada? É uma mente que não aceita a verdade, que não aceita a correção, disciplina, está conformada a este mundo. Entenderam, meus amados? Pois é. Olha os obreiros que enganarão essas pessoas com mentiras, esses obreiros que têm a mente cauterizada. Olha como que eles se portam aqui, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha o que nós temos que enfrentar aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Olha só. Sem afeto natural, ou seja, o afeto pela pessoa do sexo oposto. Irreconciliáveis, apostataram da fé, caluniadores, incontinentes, descontrolados sexualmente, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Que coisa, hein? Tendo o quê? Aparência de piedade, de uma pessoa pia, de alguém que pratica o evangelho, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Agora olha aqui, olha. Por que eu falo que ele está falando dos obreiros? Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. Os pastores, que eu conheço um monte, que transam com as membros da sua igreja, que adulteram com as membros da sua igreja, que fornicam com as membros da sua igreja. Mulheres, esses obreiros, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sem entendimento algum, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, depravadas, imorais. Parecem crentes, mas não são. São prostitutas dentro da igreja. Adúlteras, fornicárias. Ok? E muitas são colocadas até para derrubar a preciosa presa, né? Ou seja, aquele que tem valor. Versículo 7. Olha como são essas mulheres aí, ó. Versículo 7. Mulheres que aprendem sempre
e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Entenderam? Aí quando nós pregamos essas coisas, você não quer ouvir. Porque você deve. Quem sabe você não é um pastor, um crente que adultera, que tem caso com mulher de serviço, até com membro da igreja debaixo do nariz da sua esposa, até amiga dela, e você esconde dela. Coitadinha nem sabe. E você também, mulher, que faz isso com seu marido, ou que se diz pastora, bispa, missionária, e faz isso com seu esposo. Tomem cuidado, irmãos. Eu sei o que eu estou falando. Tomem cuidado. Deus sabe o que vocês têm feito. Deus sabe o que vocês têm feito. Então eu mostrei para vocês aqui, em 1 Timóteo 4, 1 e 2, né? Olha só, vamos ler de novo. O que o Espírito aqui avisa, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos ao quê? A espíritos enganadores e a doutrinas, ensinos de demônios. Provenientes de quem? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. São pessoas que são induzidas pelos falsos profetas, certo? E eu mostrei agora para vocês quais são as características desses falsos profetas que trazem doutrinas de demônio, que têm a mente cauterizada, né? A sua própria, que não tem mais consciência de nada do que é certo e do que é errado. Esses estão induzindo vocês ao erro. E vocês não valorizam o que nós dizemos aqui. Olha aonde se encaixam vocês aqui, olha. 2 Timóteo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo... O que diz aí? Porque virá tempo em que não sofrerão ou suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, que significa ter o desejo de ouvir coisas agradáveis, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu não sou esse tipo de doutor. Procura outro. Procura outro mestre. Ok? Porque eu não sou o mestre que você está procurando. Se você está selecionando o que eu digo e só tem ouvido aquilo que você quer, baseado no tema no início das mensagens, sai do meu canal. Se veja desobrigado. Eu não preciso de você. Deus não precisa de você. Quem precisa de você é o diabo, é Satanás, o seu pai. Então não venha querer roubar as nossas mensagens e pregar como se fosse uma revelação dada por Deus a você, seu porco imundo, sujo, filho de Satanás. Você que não quer compromisso com nada, negligente, hipócrita, demagogo, falso. Some daqui em nome do Senhor Yeshua. Eu te repreendo, você e os espíritos que te possuem, que você tenha utilizado as nossas mensagens, as coisas curiosas, para de alguma maneira desviar aqueles que estavam se afastando do erro. Filho de Satanás, suma daqui. Você que só prega a conivência com o pecado, você que rejeita a palavra da santidade, palavra que combate o pecado, palavra que diz respeito a dízimos e ofertas, palavra que diz respeito a você ter que ser apacentado, formado discípulo, gerado pela palavra. Some daqui. Você não é do reino de Deus. Você não pertence ao Senhor. Agora, se você que quer nos seguir e tem tido esse tipo de comportamento, se corrija. Senão saia daqui também. Eu não preciso da sua inscrição, não estou aqui pregando por dinheiro. Eu prego para salvar as almas dos ouvintes. Se quiserem, se não quiser também, a porta da rua é a serventia da casa. Versículo 4. O que diz aí? Que esses picaretas que procuram mestre segundo suas próprias concupiscências, o que eles falam? Desviarão os ouvidos da verdade. O cara começou a ouvir a verdade, o cara sai fora. Ele não quer. São esses que ficam selecionando o que deve ser ouvido aqui dentro, aqui no canal. Esse canal não é para você, queridão. Tem um monte de cara pregando que vai te agradar, o que vai, como que eu posso dizer, que vai afagar seu ego. Do tipo, todos nós somos pecadores. Somos pecadores justificados. Olha a contradição. Como que o cara pode ser um pecador se a justificação diz respeito a perdoar o pecado que ele cometeu?
Se ele continua pecador, ele não foi justificado. Se ele foi justificado, ele não continua na prática do pecado. Não existe pecador justificado, só para esses imbecis mesmo, porque a partir do momento que o pecador é justificado, ele se torna justo, santo. E tende a se portar nas obras que Deus preparou para que ele andasse nelas, que vão dar testemunho, que vão atestar realmente que ele foi salvo, porque ele mudou, ele não é mais como ele era. E quando eu falo não é mais como ele era, eu não estou dizendo, não estou tratando aqui de mudança de roupa, passar a usar terno e gravata, cabelinho diferente, barbinha feita, colocar a Bíblia debaixo do sovaco e sair por aí, a paz, irmãos, a paz, tudo bem? Pagando de crente não. Ou saiam até embaixo, ou às vezes vestidinho modelando o corpo com roupinha de crente. A paz, irmãs, vamos, eu sou líder do círculo de oração, eu quero, o pastor me dá uma oportunidade de cantar um hininho aqui, não sei o que, daqui a pouco tá lá cobiçando o irmão, marcando um encontrinho pelo WhatsApp, por aplicativos de relacionamento, entrando em grupinhos de relacionamento, para conseguir sexo, para desviar o pastor, obreiros. Não estou falando disso não, seus imundos. Eu não estou falando de ter a aparência de piedade e negar a sua eficácia. Eu estou falando de ter a aparência e o interior de alguém que valoriza ser uma pessoa pia, uma pessoa piedosa, um justo, um santo, alguém que é praticante da palavra, alguém que é verdadeiro. Eu não estou falando dos demagogos, dos hipócritas, dos lobos disfarçados de ovelha, não. Eu estou falando de pessoas que querem realmente a santidade e que vivem numa busca, que se aplicam. Não estou falando com os falsos, não. Entenderam? Então não negligenciem, irmãos, a verdade. Se apliquem a viver de acordo com a palavra de Deus. Não deem ouvidos a esses picaretas, se afastem deles. Bom, amados, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez aqui, o Pix, né? Você pode contribuir aí com seus dízimos e suas ofertas no 185-183-398-63 ou pelo celular no 11-8679-6974. Colaborem conosco. Toda a sua colaboração será muito bem-vinda e utilizada. Que Deus abençoe todos vocês, que a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Yeshua, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode vos dar, esteja sobre a vossa vida e que essa mensagem tenha te servido para inspirar e tirar de você toda a negligência. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Shalom.